Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu trago um vídeo diferente aqui pra todos vocês, em todas as minhas plataformas, e é um vídeo que eu queria há muito tempo fazer, e acho que esse é o momento certo. Eu sempre fui muito questionador, eu sempre gostei de experimentar e vivenciar ao máximo sentimentos, emoções, sensações, e conhecer, não experimentar tudo, né, da vida, mas aquilo que eu acredito que faz sentido pra mim, que me traz uma verdade, que me transmite um sentimento. Eu sou muito aberto, eu não tenho uma religião que eu seja praticante, que seja algo fixo, que eu diga, não, eu tenho 100% da minha dedicação, porque eu gosto de ser livre, eu não gosto muito de caber em regras, assim, de padrões de qualquer grupo, entende? Eu sinto que eu quero ser livre para poder acreditar em algo deste grupo, e gostar em algo deste grupo, e me identificar com algo do outro grupo, entende? Não só em algo específico. O que é por si só contraditório, porém é algo que eu gosto e para mim faz sentido, e eu vou vendo como as coisas acontecem na minha vida. Eu sempre fui muito questionador, gosto de procurar respostas, procurar novas perguntas, novos desafios, e sempre estar atento, um passo à frente, é sempre tentar saber ao máximo das coisas. Por que isso é assim? Por que aconteceu assim? Por que eu tô assim? Por que a minha volta, sabe? Então, procurar levantar esses questionamentos e começar a procurar algumas respostas, aí também começar a entender algumas coisas da minha vida que ao longo dos anos acontecendo algumas coisas que eu não entendo, e eu sou aquele tipo de pessoa que se eu não consigo entender, se eu não consigo processar na minha cabeça, se aquilo não faz um sentido pra mim, aquilo fica martelando até que eu consiga ter uma resposta. E na maioria das vezes eu busco essa resposta fora, né, com as outras pessoas, com as outras situações, e às vezes, por mais clichê que pareça, a resposta tá dentro, né. Vamos analisar e fazer uma terapia aqui? Vamos lá. Eu comecei a ler Bíblia recentemente, ainda tô bem devagar com isso, com todo respeito a isso, não com a situação, vamos respeitar, não é mesmo? Então, mas tem um salmo que eu gosto bastante. Eu quis começar pelos salmos, porque, do que eu entendi, eles são extremamente poderosos por serem orações, por serem também como manifestação da palavra. Então, eu gosto de tudo aquilo que transcende, transmite algum tipo de magia e algum tipo de poder sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre suas orações. Então, eu comecei a ler um salmo que faz todo sentido, foi o primeiro que me conectei, que faz todo sentido comigo, pra mim, que é sobre essa questão de alcançar a prosperidade, alcançar seus sonhos e buscar alcançar seus objetivos, né? E eu me senti um pouco culpado, eu não queria ler a Bíblia no sentido de, eu quero que me forneça alguma coisa, eu quero que me dê alguma coisa. Mas eu preciso acreditar que o que eu faço por si só tem um propósito, né? Então, eu queria ler o Salmo 111. Vamos lá. De todo o coração darei graças ao Senhor, na reunião dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, merecem a aflição dos que as amam. Suas obras são esplendor e beleza. Sua justiça dura para sempre. Deixou uma lembrança dos seus prodígios. O Senhor é piedade e ternura. Dá o alimento aos que temem, recordando-se sempre da sua aliança. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a esperança não, gente, desculpa. A herança das nações. Já tô com a vibe de esperança, tá vendo? As obras das suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus preceitos merecem confiança. São imutáveis nos séculos, para sempre. É executado com fidelidade e retidão. Enviou a seu povo a redenção, estabeleceu sua aliança para sempre. Santo e terrível é seu nome. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sabe aquele que lhe é fiel. Seu louvor permanece para sempre. Esse salmo aqui para mim, ele é importante porque ele refletiu logo de cara a minha vida em muitos momentos. Eu sou muito essa questão da energia também, de sentir a energia que tá ao meu redor, como eu tô vibrando, o que tá ao meu redor, como que tá a situação, sabe, o clima que a gente fala. E muitas vezes eu não sei explicar. Eu só sinto as coisas. Alguns podem chamar de mediunidade, outros podem chamar de Deus, de divindades. E pra mim tá tudo bem, vai ser pra cada um o que for pra cada um. Pra mim explica essa sensação, o que explica essa sensação pra mim são muitos fatores, como eu falei, eu acredito em muitas coisas, então acredito que Deus se manifesta na minha vida através desses pressentimentos, dessa intuição, dessa calmaria e por vezes dessa loucura que eu tenho, sabe? Sabe aquela coisa da gente não hesitar? Que a gente tem certeza quando alguma coisa vai dar certo, quando a gente vai fazer alguma coisa? Às vezes a gente fica em dúvida, será que esse plano vai dar certo? Será que eu vou lá e faço isso? E eu sou muito certeiro, assim, tipo, é isso, entendeu? E parece que a minha mente fica tão focada, parece que alguém me guia, sabe? Tipo assim, esse é o caminho, vamos lá. Como se fosse um empurrão, sabe? Me tocou muito nessa parte aqui, de que as obras do Senhor merecem reflexão dos que as amam. A reflexão ali dos que as amam. E é uma das coisas que eu conecto comigo. Tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu faço também em relação ao outro, me deixa muito reflexivo. E é tipo assim, em muitos momentos eu me peguei escrevendo, tipo, eu quero transmitir a luz, eu quero transmitir o amor de Deus, eu quero transmitir a palavra, eu quero transmitir a bondade. Então para pra pegar a Talismã e vários outros livros meus, sempre tem uma mensagem de incentivo, uma mensagem de amor, de apoio, porque eu quero, através de qualquer trabalho que eu possa obter, tocar no coração de alguém e transformar alguém, a vida de alguém ou alguém de dentro pra fora, gerar essa mudança, sabe? Tendo um impacto positivo, porque eu sou uma pessoa que, eu sou muito tenso, então às vezes eu consigo impactar de uma forma negativa por conta disso, entendeu? Então eu tento reverter essa situação e transmitir isso através das minhas obras, por isso que eu fiquei tipo, é como se eu tivesse pedido pra Deus, me fala em relação a mim, a minha vida, aos meus sonhos, o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa, o que tu vê quando olha pra mim. E eu sinto que ele respondeu isso, que eu sou um reflexo, através dessas obras,
o reflexo da luz dele, entendeu? E o que eu quero transmitir é exatamente isso. Aqui diz que a justiça dura para sempre. Infelizmente eu vi ao longo dos anos essa questão de colher o que plantou pra mim e pra muitas outras pessoas, e não que tu vai plantar uma coisa maravilhosa e vai te retornar isso, porque a gente sabe que a vida não é justa às vezes, na grande parte. Então é uma coisa meio contraditória, mas por muitas vezes eu senti e eu falei, isso aqui não vai, isso aí não dá, e eu tive que quebrar a cara pra entender o que eu já sabia, entendeu? E veio isso acontecendo. Outra coisa que me pegou muito é essa questão da piedade e da ternura. Como eu falei, eu tive muito isso depois de ter meu filho, de como que eu trato o outro. O Thales, ele me observa muito em tudo. Então, a forma como eu me dirijo ao outro e com ele é exatamente o que ele faz. É literalmente exatamente o que ele faz. E isso me deixa muito feliz e ao mesmo tempo preocupado, com muita responsabilidade de tratar os outros com ternura, com piedade, como eu gostaria que tivesse tratado comigo. Como se eu gostaria que tivesse me tratado, porque todo mundo erra, e por mais que a outra pessoa também mereça às vezes, sabe? O que na verdade essa pessoa merece é lidar com ela mesma, com os problemas dela, e se a gente não tá, é só eu sair, sabe? Me retirar. Pega as tuas obras, sai. Okay. Então é mais ou menos isso. Essa parte do dar o alimento aos que temem. Muitas vezes eu me vi em livramento na situação de tentar ajudar minha família, que tava passando necessidade, às vezes, alguns episódios de fome. E sempre tive essa luz de eu vou lá e vou conseguir. E não é desse lado da arrogância, porque eu vou comendo mesmo, vou com algumas incertezas, mas é tanta coisa boa que vai cobrindo, tanta coragem, tanta energia, tanta coisa, sabe? Que se torna fácil. E muitas pessoas chegam e falam pra mim, Leonardo, às vezes me dá raiva, porque parece fácil pra ti, sabe? Ir lá, conseguir um trabalho, daqui a pouco consegue outro, e daqui a pouco faz outra coisa, e faz outra coisa. E nem sempre envolve dinheiro, nem sempre tem que envolver coisas materiais, mas é a energia que tu coloca ali, sabe? Então, todo esse tempo que às vezes eu me senti sozinho, que eu me senti tipo, cara, ninguém tá vendo a minha luta aqui. Mas na verdade, eu acho que era Deus, e ele tava vendo, tá falando, não, justamente tu tá lutando, mas tu tá de pé porque eu tô aí, nós estamos aí, entendeu? Essa parte de recordar a aliança me pega um pouco, porque muitas vezes eu duvidei, eu questionei, eu cobrei, olha a minha arrogância, eu sentava e falava, escuta aqui, Senhor, vamos resolver isso aqui, e aí, entendeu? E essa aliança significa que não é que não vai dar tudo errado, é que mesmo dando tudo errado, eu sempre vou achar uma solução, uma saída ali pra reverter o quadro e pra uma outra direção, pra um outro aprendizado. E temos aqui outra coisa que me pegou bastante. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Imutáveis nos séculos, fidelidade, para sempre, santo e terrível é o seu nome. Sabe aquele que ele é fiel? Essas palavras me pegam muito porque essa questão da fidelidade, de ser fiel a ti mesmo, me pega muito, sabe? Do tipo, às vezes, já tentei me comparar com outras pessoas, trabalhar no que outras pessoas trabalhavam, fazer como outras pessoas fizeram. E dar essa oportunidade de... Ou o pensamento do outro pode estar certo, com certeza, né? Mas a pessoa me dá uma opinião que eu pedi ou não pedi, mas enfim, me dá um conselho ali que acredito que vai valer muito mais do que aquela ideia fixa que eu tinha, né? Saber abrir a mente e os olhos pra receber também, e não só ficar ali. Mas tem vezes, em casos específicos, que eu não sei o que acontece, que às vezes realmente me toma e é uma arrogância, mas tem outros momentos que é isso, sabe? É como uma voz que diz, não, é isso aqui, acabou. E vamos lá, sabe? E é uma coisa que eu não sei explicar. Eu realmente não sei. Então esse salmo ele é muito importante pra mim, porque ele fala sobre as batalhas internas e externas ao longo da minha vida, sobre o quão eu sempre fui pautado, envolvido nesse amor, nessa energia, e o quanto eu sempre quis transmitir isso, e passei isso mesmo sem me dar conta, né? Então isso pra mim é magia, isso aqui é incrível, e é um recado de segue sendo fiel a ti mesmo, aos teus sonhos, e a essa palavra que tu tem em comunhão, em conjunto com Deus, e as coisas vão fluir. Tem outros salmos que eu ainda quero explorar, e eu quero ver como eu me sinto em relação, né? Mas como eu falei, eu acho lindo, é maravilhoso, eu espero seguir estudando a Bíblia e seguir entendendo, encontrando novas perguntas, encontrando algumas respostas, deixando algumas perguntas pra trás, porque não faz sentido eu tentar entender tudo, porque não tem como, entendeu? Então eu acho que é maravilhoso se abrir e entender que todo momento ao qual eu me julguei, por eu ter gostos diferentes, ele também às vezes ter um pé em cada religião, um pouquinho de cada, achando que Deus tava me desprezando por conta disso. Eu acho que na verdade ele tava ali, tipo, tá tudo bem, tu tem o livre-arbítrio justamente pra isso. Explora, se encontra, procura, e se precisar eu tô aqui. Quando quiser vir eu tô aqui. Eu acredito que é essa a mensagem, e a gente se encontra nesses momentos onde eu escrevo, onde eu sou legal, onde eu sou gentil, onde eu sou educado, onde eu sou amável, onde eu consigo mudar a minha perspectiva. Dito isso, muito obrigado a todos e até os próximos vídeos. Qual foi o contexto? Ninguém entendeu. Só entenderam que eu falei do Salmo, mas ninguém... Por que ele trouxe agora? Ninguém sabe. Mas é isso aí. Muito obrigado e até os próximos vídeos.